Oi, pessoal, tudo bem? E aí, preparados para a nossa aula de hoje? Agora, a gente já está no finalzinho do nosso curso e a gente vai falar sobre formatação de relatórios e algumas dicas para vocês montarem pôsteres e apresentações. Então, vamos lá. Nesse primeiro vídeo, eu vou focar mais em relatório. Então, o relatório, ele é muito parecido com a formatação de um trabalho acadêmico, tá? É muito parecido. A maior diferença é que ele geralmente é focado em alguma atividade que a gente fez. Por exemplo, uma atividade de laboratório, uma atividade de campo, alguma coisa que teve de fato tarefas, envolveu equipamentos, alguma análise de dados. Ela tem menos revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica de um relatório, ela é bem pequenininha, só para contextualizar sobre o assunto. E ele é focado, na verdade, no que foi executado. Então, na vida profissional de vocês, como engenheiros, técnicos de edificações ou outras profissões, vocês vão perceber que vai ser muito comum vocês acabarem fazendo relatórios. Muitas vezes a gente tem que entregar relatórios até sobre as nossas atividades mensais, para poder deixar o nosso chefe ciente do que nós realizamos ao longo daquele mês. Então, o relatório é uma coisa que acompanha várias profissões. Ele é feito em folha no formato A4, digitado na cor preta. A fonte também é o Times ou a Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1.5, no formato justificado. A legenda das figuras e tabelas é exatamente igual àquelas que a gente já apresentou. Então, toda figura e tabela tem o seu título com o número escrito acima dela e a fonte embaixo, com tamanho 10, espaçamento simples e centralizado. O relatório geralmente tem a estrutura de capa, às vezes tem o sumário, tá bom? Tem formatos que tem. Aí o capítulo 1, introdução, 2, objetivos, 3, fundamentos teóricos. Tá vendo que nem chama revisão bibliográfica, é só uma contextualização. 4, materiais e métodos. 5, resultados e discussões. 6, conclusões. E 7, referências bibliográficas, sendo que essas referências não têm o número do capítulo. Lembra que referências não têm o número do capítulo? Então, a capa é o mesmo formato que a gente já viu na aula de aspectos gráficos de formatação, de estrutura, na verdade, né? O sumário, pela mesma forma. A introdução é a parte inicial do texto, então é a contextualização, delimitação do assunto tratado, é aonde a gente fala o que a gente vai tratar ali. Então, se, por exemplo, for um relatório de atividades, vocês vão colocar relatório de atividades realizadas pelo funcionário tal, durante o período tal, papapá, papapá, papapá. Então, é embasada em referências, a gente pode falar sobre qual assunto que é. Então, se for um relatório a respeito de um ensaio de solo, relatório sobre um ensaio de compactação de solo realizado com tal objetivo. E por aí vai. Isso daqui eu tô passando um pouquinho mais rápido, pessoal, porque a gente já discutiu todos esses aspectos nas outras aulas, tá? Isso aqui é realmente só para focar um pouco mais em relatórios. E aí, no capítulo 2, os objetivos. Então, por que aquele relatório está sendo escrito? Para poder falar com a chefia quais foram as tarefas, explicar as tarefas realizadas? É para poder apresentar os resultados de um ensaio realizado? Por que esse ensaio foi importante? É uma visita? É um laudo realizado? E por aí vai. Elementos teóricos, que é para contextualizar sobre o assunto. Então, se for sobre as tarefas, você vai falar qual que é o seu setor, quais são as tarefas gerais que você tem de atribuição. Se for sobre ensaio de um solo, você vai falar sobre como que é feito um ensaio de solo, porque que ele é importante, porque que ele vai ser utilizado e por aí vai. Rapidinho. Pode colocar numa evolução cronológica os assuntos que vão ser tratados posteriormente e colocar apenas as coisas mais importantes. Lembrando que a gente tem que citar os autores das referências que nós utilizarmos na fundamentação teórica. No capítulo de materiais e métodos, vocês vão citar todos os equipamentos que vocês utilizaram, todas as metodologias. Então, se for utilizado norma técnica, qual foi a norma técnica, como que foi feito. Primeiro pegou-se o solo, depois vai não sei o quê, depois vai testar o solo em tal máquina e por aí vai.
Então, a gente vai ter que citar, sim, o procedimento experimental do que vai ser feito. E aí, na etapa de resultados e discussões, como a gente já explicou o experimento, né, o procedimento experimental, a gente só vai falar o que a gente achou. Então, se o solo foi testado, qual foi a resistência que ele encontrou? Qual foi a umidade ótima? Se foi um laudo de vistoria de uma edificação, a gente encontrou trincas, então qual o tamanho das trincas, em quais cômodos? A gente já coloca foto das trincas, enquanto que lá antes a gente estava falando sobre como essas trincas foram medidas. E aí a gente discute se isso está dentro ou não do aceitável. Por exemplo, encontramos trincas, mas foi mais superficiais, então não tinha problema de abalo na estrutura. Ou não, tínhamos trincas expressivas, que mostravam que a estrutura podia estar danificada. E aí a gente discorre sobre isso. E aí a gente conclui falando as nossas considerações finais, por exemplo, se foi um laudo de vistoria, se a edificação está adequada para continuar sendo utilizada, se vai ser necessário manutenção, qual manutenção, se foi do solo, se o solo é resistente, qual que é a caracterização desse solo e por aí vai. A gente não pode surgir com elementos que não tiverem sido utilizados previamente. Então, nas conclusões, a gente não usa citação, porque é as nossas considerações, as considerações de quem está escrevendo aquele relatório. E aí a gente vem com o capítulo de referências, que é falando, né, da onde a gente citou, o que veio por aí. Certinho? Então, relatório é mais ou menos isso. Então, figura pode colocar, tabela pode colocar, quadro pode colocar. É muito parecido, eu só quis pincelar para poder ficar mais claro, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou falar mais focado em apresentação, posters e apresentações. Tchauzinho!